Origem da arte. O animal homem surge na Terra por volta de mais ou menos 1 milhão de anos atrás. Ele não tem garras e nem dentes afiados como os tigres, e nem couraças rígidas como os rinocerontes. Pelo contrário, ele é muito frágil. O que determina a soberania do Homo animalia sobre os outros animais é seu cérebro de tamanho aumentado, polegares opositores e a sua capacidade em andar sobre duas patas, o que lhe permite utilizar as mãos para se defender, usando instrumento como pedras lascadas e lanças. Ele é capaz de criar soluções alternativas, graças ao seu cérebro mais desenvolvido, e de se organizar em bandos maiores e mais complexos, aumentando suas chances de sobrevivência. A Terra, que passava por uma era glacial, era um lugar muito difícil de sobreviver. A comida era escassa, os animais grandes demais e as plantas comestíveis começaram a ficar raras. O homem era caçador-coletor e precisava se mudar sempre para achar alimento. Eles viviam em cavernas e em grandes bandos, de 20 a 60 membros. E é nessas cavernas que os arqueólogos puderam encontrar os primeiros vestígios da existência do homem e seus hábitos. A arte é a primeira manifestação da inteligência humana e marca o ponto onde o homem deixa de ser Homo animalia e caminha para a sua evolução de Homo sapiens. Ela teve início não na história, mas na pré-história milhares de anos atrás. Nossos ancestrais paleolíticos, que viveram entre 30 mil anos antes de Cristo, eram pequenos, peludos e iletrados, e nem mesmo a arqueologia consegue afirmar muito a respeito deles. Mas uma coisa é certa: esses habitantes das cavernas eram artistas, e não apenas no sentido de serem capazes de representar nas paredes os bichos com que tinham contato no dia a dia. Mais que uma ilustração, a pintura das cavernas é grandiosa e evidencia uma percepção e capacidade de simbolização aguçada. A partir do momento em que o homem grava sua mão na parede de uma caverna, ele mostra a sua capacidade de perceber-se enquanto indivíduo. A partir do momento em que ele passa a representar símbolos e imagens do seu cotidiano nas cavernas, podemos observar a evolução do pensamento abstrato do homem e sua capacidade de simbolizar, representar e registrar os indícios das complexas estruturas sociais e ritualísticas que regem a sua organização social. Nós vemos o grande salto de evolução humana. Arte rupestre, pintura rupestre ou ainda gravura rupestre são termos dados às antigas representações pictóricas conhecidas do homem. As mais antigas são datadas do período Paleolítico Superior, isso quer dizer, cerca de 40 mil anos antes de Cristo, gravada em abrigos ou cavernas, em suas paredes ou tetos rochosos. O termo rupestre é de origem romana e refere-se às expressões artísticas que têm a pedra como principal suporte, ou seja, foram pintadas sobre a pedra, sejam pinturas, grafismos obtidos pela gravação nas pedras ou outras utilizações artísticas visuais sobre esses elementos. Então, num primeiro momento, a gente tem lá na pré-história essa manifestação artística, né? É o Paleolítico. Nesse período paleolítico é quando o ser humano ainda é nômade, ou seja, ele não vive em um lugar só. Ele fixa sua moradia num lugar que tenha comida, água e animais para caçar, e quando isso começa a ficar escasso, ele troca de lugar. Então ele vai andando por todas as regiões. É desse período que a gente fala que tem as primeiras marcas nas cavernas. Então o homem ainda não constrói as suas próprias casas, ele usa a caverna para se proteger do tempo e de outros animais. Essas pinturas, elas são encontradas no fundo da caverna. Então isso leva a sugerir que eles não pintavam só de forma decorativa,
ou como uma brincadeira, um passatempo. Eles pintavam num lugar bem escondido para preservar. A gente não sabe dizer exatamente por que eles faziam isso. A gente pode deduzir. Tem uma ideia ali de querer que aquilo aconteça ou de narrar a própria história, porque normalmente os animais pintados nas cavernas são os fósseis que a gente vai encontrar naquela região da mesma época. Então eles tiveram contato com aqueles animais. Então não é também uma representação de algo que eles não conhecem, algo fantasioso. É uma representação exatamente do dia a dia. A primeira que eu trago para vocês aqui é a caverna de Altamira, que fica na Espanha. Altamira foi uma das primeiras cavernas descobertas no tempo moderno, então recentemente. E essa caverna ela fica próxima a Santander, no norte da Espanha. A gente pode observar aqui que na caverna de Altamira a gente tem esse grande bisão. Ele foi pintado no teto de um longo e estreito corredor de uma caverna subterrânea. Então, provavelmente, a entrada dessa caverna ficou fechada por muitos anos e a gente teve acesso a ela recentemente, por isso conseguiu tanto essa preservação. Esse bisão, que é o nome desse animal dessa época, que parece um grande touro, né? Ele não tá sozinho. A partir dele a gente consegue ver toda uma manada desenhada com cavalos, javalis, mamutes e outras criaturas. Normalmente eram caçadas pelos seres humanos dessa época. Outra caverna super interessante é de Lascaux, na França. Essa caverna ela foi descoberta no sul da França. Ela era totalmente subterrânea, totalmente fechada a entrada. Então ela ficava de forma escura, entrava pouco oxigênio, por isso a preservação. E os arqueólogos descobriram que os artistas pintavam com a ajuda de pequenas lâmpadas que eles criavam, né? Uma maneira de colocar um pouquinho ali da banha no animal, da gordura e de acender, então criavam como se fossem tochas. Os arqueólogos conseguiram perceber isso pelas marcas que tem no teto. Então os esboços, né, os desenhos eram trabalhados com rocha macia. Então eles primeiro faziam um desenho com pedra sobre pedra e depois que esse desenho estava pronto, eles pintavam com tinta colorida. Mas você pode se perguntar, né? Como será que eles pintavam naquela época e como será que essa tinta ficou preservada até hoje? Então a gente tem que pensar que as primeiras tintas elas vieram de pigmentos naturais que a gente encontra na natureza. Pode ser desde o próprio carvão, então se eu queimo a madeira a ponto dela virar carvão, a gente sabe que vira uma maneira de pintar. Algumas plantas, como o urucum, são altamente pigmentosas, então essa tinta delas sai, como outras cores. E na época deles, do resto de animais, então eles faziam a fogueira, queimavam a carne, assavam a carne, e eles perceberam que essa gordura que ia caindo e se misturando com o sangue também eles pintavam. E de certa maneira essa gordura, essa banha ajudou a preservar isso na parede. Nessa caverna aqui, em Lascaux, a gente vê usar as cores ocre, que é um tom amarelado. Ele poderia ser, né, ele era bem amassado junto com outros pigmentos para fazer as cores vermelho, marrons e amarelos. Então a gente vai ver sempre essas mesma tabela de cores sendo usado. E o preto nada mais é do que o carvão, bem esfarelado junto com banha, tá? Então eles esfregavam isso e conseguiam fazer esse resultado. A gente vai perceber também que entre as cavernas tem uma evolução da pintura, porque em alguns a gente só tem o contorno, em outras a gente consegue ver que ele trabalha luz e sombra, ou que ele tenta trabalhar a ideia de profundidade, então ele desenha vários animais iguais, como se o animal estivesse caminhando. Essa caverna aqui de Lascaux, hoje em dia ela é fechada ao público, mas a gente vê que eles fizeram uma réplica para as pessoas poderem visitar, e eu deixei para vocês também lá no AVA o acesso, né? Temos o site para fazer o passeio virtual. A próxima caverna que eu quero mostrar para vocês é de Chauveau, na França.
Ela foi localizada no sul da França também, e as pinturas dela são datadas de 30 a 40 mil anos atrás. Elas são mais antigas do que a caverna anterior. Ali temos a datação mais antiga encontrada até hoje, só que Chavô ela foi encontrada depois de Altamira, tá? Por isso que ela aparece aqui depois para vocês. O que torna mais interessante nessa caverna é que a gente tem técnicas de sombreamento. Então a gente vê que eles rasparam as paredes em alguns momentos para pintar, eles esfumaram, né, sombrearam bem as cores, eles tentam dar uma ideia de tridimensionalidade para o desenho, então tem áreas mais claras e áreas mais escuras. Aqui a gente também tem várias salas nessa caverna, essa caverna é bem grande. Tem até um documentário sobre essa caverna que eu vou deixar para vocês lá no Ava, que é bem interessante de ver, porque ela é gigante, então eles descobriram várias salas, vários lugares que tem vários tipos de pinturas diferentes, até de épocas diferentes. A entrada principal dela é bem pequenininha, hoje em dia ela é fechada à visitação do público. E a gente tem acesso a uma réplica, né, e pode visitar pelo passeio virtual. Eu quero que vocês olhem agora nessa imagem, esse bisão aqui. Então, a gente tem um contorno de um bisão desenhado em carvão. E a gente consegue ver as marcas na parede de ranhaduras. Os arqueólogos acham aqui que são marcas de patas de tigre que tentaram rabiscar isso aqui na parede por cima do desenho. E para finalizar, quero mostrar para vocês a caverna de Las Manos, que fica na Argentina. Ela tem esse nome porque eles chegaram a contar 829 mãos pintadas pelos habitantes da época. A datação ali é mais ou menos 9.300 anos antes de Cristo, e os arqueólogos descobriram 3 gerações de seres humanos, né? A mais antiga, que registrava ali os conhecimentos de caça, a segunda geração com pinturas mais estáticas e a terceira geração já com uma abstração de figuras geométricas. Então aqui na caverna as pinturas são sobrepostas, isso é um detalhe. Os homens pré-históricos não tinham problema em pintar uma coisa sobre a outra, por isso que a gente sempre vê um desenho sobre o outro, não tem problema. E aqui a gente tem essa contorno da mão que a gente chama mão em negativo. Como que era feito? Os arqueólogos acham que eles usavam ossos de animais, então quando você retira o tutano de dentro do osso, você fica com ele oco, parecendo um canudinho. Então eles pegavam lá os seus pigmentos naturais, colocavam a mão na parede e sopravam essa tinta em volta da mão. Então ficava só o contorno da mão, o negativo da mão, por isso mãos em negativo. Essa caverna está localizada aqui perto da gente, na Argentina. E vocês podem ver que pela claridade é uma caverna mais aberta, o que acontece com as nossas cavernas aqui no Brasil também. Então a preservação fica um pouco mais difícil. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da semana. Vou deixar aqui embaixo o link para as visitas virtuais das cavernas, deem uma olhada, é super interessante. E também vou deixar o link com os documentários, principalmente aquele da Caverna dos Sonhos Esquecidos, que fala da Caverna de Chavô, é muito legal, se possível assistam. Boa semana para todo mundo!